Produtividade e inovação no agronegócio. BauerCast, um bate-papo produtivo. Olá pessoal, é com grande satisfação que partimos para o segundo episódio do BauerCast, um bate-papo produtivo. O primeiro foi com os nossos CEOs, né, Bel? Isso mesmo. Com o Luiz Roque com Parada, e agora volta de novo o Luiz Roque, mas dessa vez com o Elton, porque hoje o bate-papo é sobre a Irricontro, né, Bel? Isso mesmo. Eu, Rodrigo Biasi, que trabalho no marketing da Bauer, e a Bel Andrade também trabalha no marketing da Bauer. Bom, vamos lá, Elton, Luiz, é uma satisfação recebê-los aqui no BauerCast. Prazer imenso estar participando aqui, Biasi. Obrigado pelo convite. Vai ser grandioso esse bate-papo aqui com você. Mais uma vez, gente, obrigado pelo convite. Hoje é um dia para todo mundo conhecer um pouquinho da história da Irricontro. Obrigado. Pois é uma história, a gente estava aqui antes de começar as gravações já lembrando de algumas coisas, mas é uma história muito interessante e muito rara no meio das startups, né? Mas antes, quem começou essa história foi o Eltinho, a gente conhece ele como Eltinho, né? Os mais íntimos, né? Os mais íntimos aí, o pessoal aqui de Minas, São Paulo. Elton, conta pra gente um pouco da tua trajetória, né? Como é que você começou nesse meio de computação, de eletrônica? Fala um pouco até você chegar aí na ideia. Bom, eu acho que a gente pode voltar lá no passado, antes de começar a faculdade, né? Eu sou do interior, sou natural do interior de Minas, ali no Triângulo Mineiro, Tuiutaba. E minha paixão por tecnologia começou por acaso. Me recordo que ali para época de 2005, algo assim, minha mãe fazia um curso de manutenção informática e ela, para não deixar eu sozinho em casa, me levava. Então, ali foi onde eu teve o primeiro contato, aprendi um pouco a mexer com o computador e participava ativamente ali por estar do lado dela durante as aulas, aprendi bastante. E aí minha paixão por tecnologia começou ali, fiz alguns cursos de manutenção em computador, até me decidi, né, definitivamente, né, cursar a universidade envolvendo tecnologia, e eu escolhi engenharia de computação. Vai para lá, vai para cá, procura algumas universidades. Acabei escolhendo a Universidade Federal de Itajubá, né, onde a gente ofereceu o vestibular, lá eu passei. E começou minha trajetória, né, realmente de forma mais imersiva na tecnologia, né, em Itajubá, Minas Gerais, fica ali no sul de Minas, uma universidade que na época eu não conhecia, né, e o pessoal ali da região do sul de Minas já conhecia, mas eu do Triângulo Mineiro era muito pouco divulgado. E aí sim eu me fiz essa primeira imersão, né, de entrar no ramo de tecnologia através do curso de engenharia de computação. Mas deixa eu falar uma coisa para você, uma coisa que é muito interessante do Elton, que você acabou não falando, é que uma coisa que você vivenciou na universidade que foi muito importante foi os concursos daquelas batalhas de robô que a gente vê na televisão, né? Conta pra gente um pouco disso, que é muito legal aquilo. Lembro que no primeiro ano da universidade, né, quando eu entrei, tinha várias atividades extracurriculares, e uma que me chamou muita atenção era a batalha de robôs, né? Lá dentro da universidade existem várias equipes vamos dizer, de atividades extracurriculares, né? E uma delas é a parte da robótica. Tem lá veículo aéreo não tripulado, carro elétrico, enfim. E essa equipe, né, ela é chamada de WIHOR. O I de mineiro e o RIOR de guerreiro, né? Então ela foi fundada em 2003. E aí, guarda essa história também, né, que a gente vai voltar a falar dela, mas um dos fundadores da WIHOR foi quem nos ajudou na trajetória da Irricontro. Olha só. Então ali começou, né, a gente entender um pouco mais, não só a importância da universidade, mas das amizades, né? Relacionamento. Então, durante 4 anos eu participei, o pessoal até falava que eu fazia 2 universidades. Uma que era a equipe e a outra que era a faculdade. E para mim foi muito bom, porque quando a gente fala de robótica, a gente fala desde mecânica, elétrica, computação, toda a eletrônica. Então é uma abordagem muito ampla, foi muito rico. E no final das contas, meu principal objetivo naquela época era sair da faculdade e falar assim, o que eu fiz além da faculdade? Então a equipe de robótica era um braço, né? E aí foi um dos motivos qual eu consegui entrar no estágio lá da Embraer. Isso, o pessoal gostou bastante da história, onde a gente tinha todo esse conhecimento, né? Eletrônica, mecânica, tudo. E isso foi muito bom para mim nesse início de carreira. Olha só. Você que está nos escutando aí, que é universitário, que pensa para essa área, né? Aí eu falo um minuto assim como professor. Como são importantes essas atividades de extensão e de pesquisa na faculdade, né? Com certeza. Você teve uma conexão ali que você vai contar pra gente.
ali te abriu as portas para um primeiro estágio muito importante. Então fica a dica aí, ó, escutando um cara que deu certo, o quanto essas coisas fizeram diferença, né? Eu acho que a palavra que eu deixaria é o que você está fazendo além do diploma que você vai ter no final da faculdade. Acho que esse é uma grande diferença. O Luiz pode contar também, porque as iniciações científicas, né, fez toda a diferença. Você também, Luiz? Conta um pouco para nós dessa parte da universidade sua. Vamos lá. Eu sempre fiz um pouco da parte de... que a gente chamava lá da parte de mentoria, né? Então, realmente ajudar, né, compartilhar o conhecimento, a parte de iniciação científica, né, na qual você pega um tema para aprofundar e gerar um trabalho. E realmente o quanto que isso ajuda não só na conquista de um primeiro estágio, né, mas também a conseguir elevar um pouquinho do que você aprende ali na teoria, né, a levar um pouco para a prática. Né? Então eu acho que o quanto que isso ajuda você, não só num preparo profissional, mas uma maturidade para você saber realmente se é exatamente aquilo que você quer e realmente ajudar a te direcionar dentro daquela carreira. Isso é muito interessante na Bauer, quanto, mesmo agora nas gerações, né, que vocês trouxeram, quanto é forte essa base universitária, né, de pesquisa, de pessoas realmente envolvidas com o curso. E aí você foi para a Embraer, e como é que foi assim? Bom, e antes de falar desse capítulo da Embraer, eu participei da fundação de uma outra startup durante a universidade, envolvendo no agronegócio, mas eu entendi que eu não tinha maturidade suficiente para tocar um negócio naquele momento. Então resolvi sair, ir para o mercado para ver realmente o que era o mercado, né? Então fui lá para a Embraer, trabalhei durante um ano lá no estágio, e eram 10 pessoas, sendo que 8 tinham mestrado, outros 7 tinham doutorado. Então, assim, eu entrei lá, tomei um tapa na cara, né? Falei, putz, eu preciso ainda elevar muito meu nível, né? Para conseguir atender, de uma certa forma, as expectativas que o mercado já coloca, né? E foi muito enriquecedor, mas o meu DNA era realmente mão na massa, né? Então, não era criar algo próprio, era realmente criar alguma inovação devido a essa mistura, né, que teve entre a equipe de robótica, a primeira startup que eu participei da fundação. E aí eu resolvi, de uma certa forma, finalizar meu estágio e voltar para a universidade e cursar o mestrado. E durante esse tempo do mestrado, foi onde a R-Control nasceu, né? E depois eu vou jogar a bola para o Luiz. Acho que o Luiz estava finalizando o mestrado dele, eu estava começando o meu, mas não foi por aí que a gente se conheceu. Mas assim, a grande decisão para mim era, né? Eu entendi que algum bichinho ali do empreendedorismo tinha me picado, e eu falei assim, cara, a minha vida mesmo vai ser criar alguma coisa que possa impactar a vida de outras pessoas. Exato. E como é que vocês se conheceram? Como é que... Fala, Luiz, conta aí. Bem, basicamente, logo depois da faculdade, consequentemente no meu mestrado, comecei a trabalhar numa empresa, era uma startup também, no setor de saúde, né? Então fazia equipamentos para a saúde. E lá eu trabalhei com a namorada, então na época a namorada, hoje esposa do Elton, a Cecília. Então ali foi um pouco da nossa conexão, vamos dizer assim, mais próxima, mas também junto lá da universidade, ao Centro de Empreendedorismo, nós também tínhamos uma amiga em comum. Né? Então que realmente também ali nos ajudou a nos conectar. Mandar um abraço aqui para a Gabi, né, que foi quem conectou a gente. Professora Ju também, que foi o braço direito nosso em toda essa construção. Exatamente. Ambas que realmente nos ajudaram, nos apoiaram, né? Então a gente falou um pouquinho no começo da parte de extensão e depois, né, no começo da R-Control mesmo. Então a R-Control foi quase que criada ali junto do Centro de Empreendedorismo da universidade. Então, quanto que também é importante as universidades fomentarem esse lado, né, de empreender, né, e ajudarem de, né, inovação nos jovens empreendedores, né? Então a Ju e a Gabi na época ali nos ajudaram muito, assim, desde com o apoio, como diz o Elton, apoio moral, né, a realmente as mentorias mesmo, né? Então que realmente a faculdade ela não te forma obviamente para ser um empreendedor, né? Para lidar com todos os desafios de um começo de um negócio.
isso acaba sendo na marra, né? No dia a dia. Mas, Elton, assim, você teve uma ideia, se conectou com o Luiz e ali, indo já meio que direto ao ponto. Você escolheu um equipamento de um implemento, né? De um equipamento agrícola, né? Um pivô. Da onde que você achou, assim, eu vou fazer automação de pivô? Quando que você chega nessa escolha para ir contra? A primeira startup que a gente participou da fundação, a gente participou de um processo de validação, onde o mercado precisava, né, no mercado de irrigação tinha um manejo de irrigação de forma remota, era uma dor que o mercado tinha, e ao mesmo tempo a automação. E naquele momento, a startup, o pessoal resolveu seguir, né, a parte do manejo, e eu voltei, né, depois que eu voltei já tinha saído, a gente voltou a se falar, eu comecei a validar novamente essa ideia, e aí vou até já falar aqui de uma empresa que a gente vai convidar para vir aqui, que é o pessoal da iCrop. Naquela época, na universidade, eu conversei com o Bruno, que hoje é o CEO da iCrop, da ideia, né? E falou, não, cara, tem demanda, pode vir, vem para irrigação que a gente tem realmente essa demanda. E aí foi onde, foi assim, beleza, vou a fundo, vou estudar o mercado, vou entender como é que os concorrentes trabalham, quais são os defeitos, quais são as melhorias que precisam ser feitas, entender também tamanho, né, de mercado, o significado de quantidade, o valor desse mercado. E aí, falei assim, não, Por aí que eu vou por aí que a gente vai, né? E aí começou essa trajetória, né? E isso a gente não faz sozinho, né? O Centro de Empreendedorismo ali sempre apoiando a gente, com mentores, né? A gente participou 2 vezes do processo de pré-aceleração. Então, trazendo mentores para nos ajudar a achar esse caminho mais correto, né? Para o empreendedorismo. Eu não vou entregar os números, né, Bel? Porque hoje os números, deixa eles falarem no final, mas assim, a Recontro começou muito pequena, muito enxuta, né? A gente teve o privilégio na época de acompanhar esse começo, era uma salinha pequena ali dentro da universidade. Como é que foi esse começo? Vocês começaram com um estagiário, aí conta a história do cara que veio, o Anjo, né? Conta um pouquinho para colocar em pé ali. Vamos lá. Então a gente, conectando, né, no que a gente já comentou aqui, conheci o Luiz através da Gabi, a gente apresentou o projeto, falou, nós precisamos fazer isso, precisa de alguém que seja nosso braço direito aqui na parte de hardware. Naquele momento era eu, Luiz e Deus, né? Vamos lá, a gente fazia tudo. Ele ficou na parte de hardware, eu fiquei na parte de software, a gente fez o produto, né? E a gente foi para o mercado para entender se as empresas, as companhias, né? Elas tinham demanda, tá? Então, naquele momento a gente falou assim, putz, nós precisamos já trazer um estagiário, né? Porque não tinha grana naquele momento. Trouxemos um estagiário, e nessa época, depois a gente pode mandar as fotos lá, era na sala de casa, né? Tem lá... começou na sala da sua casa. Na sala de casa. Então a gente começou lá na sala de casa, a gente tinha recebido, né, de uma empresa toda a parte elétrica do pivô, né, uma parceira nossa na época, ela mandou pra gente, a gente trabalhava em cima do desenvolvimento daquilo lá, Luiz na parte de hardware, eu na parte de software, e aí a gente contratou esse estagiário, né, para poder nos ajudar e começar a dar um pouco desse galope. E foi isso durante um ano, né, Luiz? Um ano mais ou menos. Um ano, até a gente realmente ter um produto. Agora saímos do MVP e fomos pro produto. Mas isso aí teve investimento meu, do Luiz, do sangue nosso. O que sobrava da bolsa da faculdade, do mestrado, era para comer ali, para pagar o aluguel, os componentes, né? Que faltavam. E o restante era a importação que a gente fazia para montar, mas mais uma vez, né, aí teve o apoio. Então, do pessoal da universidade. Então, durante esse tempo, a gente amadureceu e chegou num certo momento e falou assim, nós precisamos evoluir, precisamos de grana, precisamos trazer alguém para nos investir. E a gente, naquela época, era um movimento muito grande de investimento em startups. A gente conversou com vários fundos e tal, e aí... Tava começando esse movimento, né? Em 2017, apesar de ser muito recente, estava começando esse movimento de investimentos... Essa cultura, né? Exatamente, grandes investimentos em startups. Então, na época, um investimento, né, que eles chamam do round pré-seed, né, era realmente muito difícil de conseguir, né? E a gente, através de contatos, né, principalmente através do Elton ali, um contato que ele teve através, né, da Wire, com o Fernando. Que era um amigo da robótica. A gente
durante a universidade a gente teve a missão de recompor toda essa galera que participou da fundação da equipe de robótica e a gente acabou sendo amigo. Então, por exemplo, quando a gente foi competir lá nos Estados Unidos, no Campeonato Mundial, o pessoal que morava lá nos Estados Unidos ia ver, né, a competição. Então a gente criou amizade e um deles é o Fernando Marcansola, te apresentou o projeto e falou assim, ó, beleza, eu tô com vocês, né, mas não é pela ideia, é por vocês. Legal. Né, então, agradeço aí, Dizem Fernandão. que é muito interessante essa observação. Tem grandes investidores que dizem que você deve investir na pessoa, se você conhecer e acreditar a pessoa, até antes da ideia, né? Exato. Interessante ele falar isso. Eu estou investindo em vocês, não é nem na ideia. Porque é a confiança em vocês, né? Exato, porque a essência de qualquer negócio são as pessoas. Né? Então, na verdade, a gente na época contratou, até para pagar depois, porque não tinha dinheiro, contratou uma consultoria para fazer realmente um plano de negócio, né, da Irricondo para apresentar para o Fernando, que era, vamos dizer assim, o primeiro investidor. Então, obviamente, concretizando esse primeiro investimento, né, então esse plano de negócio realmente se concretizando num valuation, né, e tudo mais. Então, foi o nosso primeiro investidor e depois com esse dinheiro realmente veio para tornar aquele MVP um produto. Né? Então, realmente, ainda tornar aquilo um produto, né? E a nossa história, ela começa com a Bauer já desde 2017. Então, quando nós criamos o produto, a gente já sabia que a melhor maneira de colocar aquele produto no mercado era através de um fabricante, era através de uma fábrica, ao invés de eu colocar aquele produto direto no produtor rural, né? A gente sabe o quanto que o Brasil é grande, né? Um país de extensões imensas e o quanto é caro operar num país tão grande, né? E a gente sabia que por ser muito pequeno, eu precisava de um canal de vendas, né? Então a gente já tinha aquilo como bem claro. Então a gente na primeira AgriShow, né, que a gente foi, então a importância também dessas feiras agrícolas em conectar, né, realmente, né, muitas pessoas. Então na primeira a gente já foi e mapeou de todas as empresas de irrigação quais detinham essa tecnologia e quais não tinham, né? E nisso a gente teve a oportunidade de, em 2017 mesmo, conversar com a Bauer, né, com os gestores na época, e eles se mostraram muito abertos, né, com a ideia, porque na época a gente só tinha um conceito. E eles falaram assim, ó, quando você tiver um produto, traz pra gente. Você traz pra gente que legal. Realmente verificar se isso vale a pena o investimento. E esse investimento semente, pré-seed aí, né, pré-semente, foi de quantos milhões para dar o primeiro salto aí? Voltando aqui para agradecer o Fernando, né? Fundamental, né? Ele, né, faz parte de toda essa transformação que a gente está fazendo hoje no mercado, né, de irrigação. E na época eu lembro que foi 150 mil. Olha só. Foi o necessário para a gente fazer esse produto, começar a contratar, fazer... E foi o que salvou o projeto ou não? Assim? Não, tem uma... Nem tudo vive de boas histórias, né? Sim, tem o desafio. O lado financeiro, Luiz, vou deixar ele contar a história do banco aí, que a gente fez na época, mas aquele momento foi crucial para a gente dar o primeiro start. E depois desse primeiro start, desse primeiro boom, geralmente as startups passam pelo Vale da Morte, né? Foi onde a gente passou, eu vou passar a bola para o Luiz para ele contar para a gente isso aí. Então, assim, a história da startup realmente, obviamente, é marcada por muitos desafios, desde técnicos, mas principalmente do ponto de vista de financeiro, de gestão, né, da empresa em si. E então, só voltando o gancho, então realmente lá em 2017 criamos todo os primeiros produtos. Em 2018, com o capital anjo do Fernando, a gente amadureceu o produto, apresentou ele para a Bauer em 2018 e a Bauer tomou a decisão de realmente apostar naquele produto e colocar ele junto dos seus pivôs. Então, em 2018, nós viramos aí fornecedores de tecnologia da Bauer. Então, aquilo foi realmente... Salto gigantesco. Exatamente. Foi fundamental para a gente realmente acreditar ainda mais no negócio.
né? E justamente em 2018, né, todo esse capital seed, ele acabou o dinheiro, né? Porque realmente então foi praticamente aí 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos sem receita, só tendo a despesa Só desenvolvimento. do desenvolvimento. E no começo de 2019 a gente viu realmente sem caixa, né? Então realmente a gente viu numa situação muito desafiadora, né? Então eu lembro de ter falado para o Elton, a gente precisa de um capital aqui no curto prazo, porque se a gente não conseguir esse capital, em 1 mês a gente morre. Então todo aquele sonho construído, né, ele acabava realmente por uma questão de fluxo de caixa. O quanto é importante a gente saber gerir a empresa. Exato. E que não era tanto no caso, né? Mas realmente um investimento muito focado em paixão pela solução, por Empreender mesmo. empreender, por resolver a dor do cliente. E a gente foi no banco, emprestou, na época foi quanto? 40 mil. 40 mil reais. E assim, emprestado 40 mil reais para 2 moleque que tem o quê? Não tinha nada. Isso foi bem... Foi realmente... Foi uma articulação realmente que a gente conseguiu lá. O pessoal prestou pra gente. E, assim, não façam isso, tá? Na época, a gente precisava colocar os valores de faturamento. A gente colocou lá uns valores projetados para ajudar, né? E a gente seguiu à frente e conseguiu. O empreendedor brasileiro, ele... Mas uma coisa eu não me esqueço, assim, eu acho que foi um dos momentos que a gente guarda como orgulho, sabe? Então, naquele momento a gente estava preenchendo uma ficha onde os valores eram um pouco figurativos, né? Do que a gente ia conseguir. Levava para o banco para a gente receber esses 40 mil. Depois que toda essa história da Bauer aconteceu, a gente voltou no banco, na verdade ela foi em outro banco, para abrir uma conta, né, em um outro diferente banco, com a mesma ficha. As fichas são até iguais. E dessa vez com os valores reais. Olha, Então assim, aí eu falei, você projetou e aconteceu. porque a gente, no passado a gente estava ali projetando e olha só, realmente agora a gente está abrindo uma conta com os valores reais do que está acontecendo. Que legal. E depois, então, nesse começo, então, de 2019 foi bem desafiador, do ponto de vista financeiro, mas a gente, sobretudo, a gente acreditava, obviamente, no potencial do produto e no nosso contrato com a Bauer, né? Então, o contrato com a Bauer, ele começou vamos dizer assim, a surtir um bom retorno já para o meio do ano, para o meio de 2019. Ali, então, a gente também continuou os investimentos em pessoas. Começou a ter fôlego para ele. Começou a ter fôlego, a gente começou a fechar algumas grandes vendas, né, de clientes que a gente tem até hoje. E então a gente fechou a primeira grande venda que a gente fez na época, que nos ajudou muito no fôlego também. E todo esse empenho, todo o produto consolidado, ele não só chamou a atenção inicialmente da Bauer do Brasil, aqui no Brasil, mas da matriz, lá na Áustria, né? Então, eu lembro que... e na época de 2019, foi realmente uma época que a gente também vinha já buscando investimentos já um pouco mais robustos, né? Para realmente fazer uma expansão nacional. Então, a gente já havia em conversas com diversos fundos, e a gente estava realmente numa fase final já de investimento junto com um fundo em São Paulo. E aí numa vinda, né, de um dos donos da Bauer aqui para o Brasil, ele acabou conhecendo eu e o Elton, conheceu de perto o nosso produto, o potencial do produto. E ali nós conversamos e nos colocamos... realmente que a gente estava aberto a investimentos. E foi também realmente uma história muito incrível, porque a gente estava em fase final de assinatura de contrato com esse fundo de investimento, e a gente ia assinar o contrato na sexta-feira com esse fundo. E a Bauer se colocou interessada em investir na Riconto na quinta-feira à noite. Nada ainda
100% assim, não, mas temos interesse. Isso, levantou a mão. Fala, tem interesse. Exato. E aí, nessa época, então, assim, a gente se viu ali num momento de uma tomada de decisão que poderia mudar a nossa vida, né? Tanto para Vai um no lado quanto... garantido ou arriscando num que parece ser melhor, né? Exatamente. Então, assim, a gente decidiu cancelar o contrato com o fundo de investimento e a partir dali começar um relacionamento, um namoro ali para essa rodada de investimento com a Bauer. Caramba. Né? E realmente foi uma decisão de risco, mas acreditando muito no potencial e na sinergia entre a nossa solução e o produto da Bauer, e um pouco também assim dos valores, né, entre as duas empresas. Então a gente realmente teve a grande oportunidade de entender realmente bem a fundo qual os valores da Bauer, vindo das palavras dos donos da Bauer mesmo, e quando a gente realmente concretizou todo o nosso contrato de venda, né? Então a gente teve que negociar um contrato em inglês, né? E realmente quando a gente conseguiu concretizar, foi pra gente, a gente sabia que o ganho daquilo e o potencial daquilo ia ser com os anos, mas a gente realmente agradece muito aos donos da Bauer, a Bauer Áustria, por ter acreditado não só no Brasil, mas acreditado na Irricontro, no potencial que a gente tem e está fazendo um trabalho bem sólido até hoje na Irricontro, na Bauer, de mudança de cultura. O mais fantástico dessa história, porque ela é rápida, né? São muitas coisas que aconteceram, desde, você comentou no primeiro episódio, então eu posso falar aqui, desde dessa costura, né? Desse desenvolvimento do produto, depois entrar na Bauer, validar, depois vender uma parte da Irricontro, e aí você depois se tornando CEO da Bauer, que é uma coisa mais inédita ainda, né? Mas eu vou jogar pro lado do Elton agora, que é o seguinte: Elton, fala um pouco da Irricontro hoje, só para a gente fazer um contraponto com tudo isso que vocês contaram, né? Quantas pessoas são, quantos engenheiros são, aonde já estão os equipamentos da Irricontro, em quantos equipamentos monitorados, só para a gente mostrar para o pessoal de casa como essa história é fantástica, assim, né? Em 5 anos, como isso se transformou. Bom, falando um pouco dos números da Irricontro, né? Hoje nós somos mais de 60 pessoas, né, no nosso time, né, presente aqui em São João da Boa Vista, num total aí de mais de 2.000 dispositivos, né, conectados na nossa plataforma, né? E nós estamos falando de mais de 1.200 pivôs, né, que a gente controla e monitora com a nossa tecnologia hoje, né? Então, estamos presentes em todos os estados brasileiros, né? Hoje tem tecnologia em todos os estados mesmo. A gente vê aí um pontinho, né, espalhado aí no Brasil. Já temos equipamentos aqui na América do Sul, né, Colômbia, Paraguai, Uruguai. Temos também agora já, né, falando um pouco agora na nossa expansão internacional fora o Latam, né? Temos equipamentos distribuídos no leste europeu. 2 meses atrás a gente estava lá na Romênia, né, fazendo a instalação do primeiro equipamento lá. Então, hoje posso dizer que a gente está em mais de 10 países. Hoje a gente já está em mais de 10 países aí, disseminando essa tecnologia que foi feita aqui no Brasil por brasileiros, escutando o produtor, que aqui a gente tem um cenário, sendo bem sincero, acho que é um dos piores do mundo, né? Conectividade péssima, qualidade de energia muito ruim, a educação tecnológica mudança também climática, né? Mudança climática, então todo esse ambiente hostil, né? Ela serve como exemplo e serve como base, né, para a gente levar essa tecnologia mundo afora. Você está falando, a gente começa, a startup se tornou o braço tecnológico do grupo Bauer, né, mundial. A tecnologia de vocês hoje, na verdade, vocês são fornecedores de tecnologia para os 100 países aí que a Bauer está. Luiz, o espírito inovador ele não muda, né? Eu tenho certeza que vocês têm outras novidades aí, vocês estão mexendo o caldo, como diz aí. O que vem de novidade aí de lançamentos? Bem, a Irricontro, esse ano a gente tem planejado aí uma série de lançamentos que a gente deve lançar aí ao longo das principais feiras do Brasil,
né? A gente tem um foco bem grande, tanto na questão de um produto simples, né? Então, desde a parte da gestão hídrica, da água, parte da automação, né? E agora com a IRControl virando cada vez mais esse braço de tecnologia do grupo, né? Entrando para outros mercados, né? Que principalmente, no caso da Bauer, o mercado de resíduos sólidos, né? O mercado de separadores, da qual a gente entra também com uma solução de controle, né? Realmente de todo esse processo de processamento do resíduo, processo de compostagem, né? Tudo isso via remoto, através da nossa plataforma. E então, assim, hoje nós contamos com mais de 25 engenheiros focados em P&D, né, em desenvolvimento, justamente para trazer soluções robustas, soluções simples para o produtor brasileiro, produtor agora Latam, e já realmente alguns produtores do leste europeu. E cada vez mais o Brasil é o centro de inovação da Bauer. Então, seja do ponto de vista de tecnologia, seja do ponto de vista realmente de solução, como empresa, como cultura. Então, a gente realmente está tendo cada vez mais uma sinergia com a matriz para ajudá-los também a levar um pouquinho de tudo isso que a gente fez, né? Escutando um pouquinho das necessidades deles, mas levar também toda essa inovação que a gente trouxe aqui para o mercado brasileiro. Só complementando, Biase, acho que a palavra a inovação está nas coisas simples. A inovação está nas coisas simples. Acho que isso é para todas as áreas da empresa, desde o cliente como um todo. Então isso a gente leva como um mantra para que a gente escute o que o cliente realmente tenha de dor e traga algo simples, intuitivo ali, robusto para agregar valor que resolve no dia a dia isso dele. Exato. Mas você sabe, Elton, Luiz, que é muito legal, eu já falei isso para vocês, mas a gente tem que ser para o pessoal de casa que a gente roda com a Expedição Brasil Irrigado, então a gente conversa com clientes que têm pivô Bauer e clientes que não têm pivô Bauer, mas que têm a solução da IRControl, e é quase que um mantra, assim, tipo, a frase que é muito emblemática, que bate com essa missão de vocês a automação da IRControl funciona. Tipo, quando eles falam funciona, eles falam de uma forma muito categórica, assim. Isso a gente sabe o que significa. Funciona fácil, liga fácil, se dá um problema resolve fácil. Esse funciona, a gente sabe que é essa genialidade de ser simples, né? Exato. Isso eu acho que fez a IRControl crescer muito, né? E você já disse isso também umas vezes, Luiz, né? Resolver o problema da forma mais simples possível, né? Não é complicar, né? Exato. Mas, Bel, tinha uma coisa que você queria comentar, que você me falou antes. Eu entrei na IRControl primeiro, né? Entrei para o grupo Bauer, primeiro trabalhando na parte de marketing da IRControl e depois, né, estendendo para o grupo todo. E também consegui ver esse crescimento da IRControl, assim como a gente falou no primeiro episódio do crescimento da Bauer. É muito legal que vocês estavam aí na contramão de muitas empresas na pandemia e a IRControl, né, foi também um sucesso. E é legal que a gente vê muitos jovens, vocês são jovens, né? A gente vê uma empresa muito jovem. Como que vocês fazem para administrar como que é essa cultura? Como que... Explica um pouquinho sobre isso, assim. Eu acho que você já trouxe um pouco a resposta, né? Assim, a palavra certa que a gente traz, né, para essa inovação acontecer, a palavra é cultura, né? E isso realmente acontece. E eu costumo dizer com o pessoal, todo mundo que entra lá, que os nossos valores são inegociáveis. Isso, de fato, é algo que a gente te leva à frente com todo mundo e quando você vê esse organismo vivo, né, que é cultura, se multiplicando pelas pessoas que estão lá dentro, né? Então, desde o líder que está passando pelo liderado, né? Então, aí você consegue entender que esse organismo vivo, ele se faz. A minha resposta é cultura. Vai lá, Luiz. Acho que você tem algum complemento aí. Vamos lá. Eu acho que o que foi fundamental, um dos pilares da cultura da IRControl que a gente gosta sempre de mencionar, é o mente aberta. Né? Então, realmente, para uma empresa, uma startup de tecnologia, o fato de você ser mente aberta significa que você vai abrir mão
do seu ego próprio em detrimento de algo maior, né? Então, realmente, está sempre aberto a coisas novas, está sempre aberto a mudar, né? Justamente com o objetivo de trazer algo simples, né? Então, realmente, como a gente falou um pouquinho assim, nessa trajetória de uma empresa que cresceu muito rápido, a gente sempre precisou de profissionais que se identificassem com uma cultura muito proativa, né? Muito de ir lá e fazer acontecer a coisa. Porque, antes de mais nada, a gente precisa, primeiramente, estruturar, né? Criar as coisas, criar os processos, para depois ver as coisas sendo executadas, sabe? Então, essa proatividade de ver alguma coisa e falar assim, não, peraí, vamos resolver, né? Peraí, vamos resolver aqui, a gente toma a decisão, né? E todo mundo aqui é abraçado sobre as consequências daquela decisão. Então eu acho que isso foi muito importante e é fundamental até hoje, né? Realmente, para a gente continuar crescendo e a gente continuar entregando a solução simples, né? Então realmente a cultura da R-Control, ela passou por uma revolução agora nesses últimos tempos, que é realmente esse crescimento de número de pessoas, né? Então a gente hoje, com mais de 60 pessoas, então o desafio realmente é a gente conseguir manter essa cultura de ser proativo, de sentar e falar, vamos aqui todo mundo, nós temos um problema, como é que a gente vai resolver? Né? E uma questão também, um ponto que eu vejo na R-Control, também na Bauer, é a questão de oportunidade. Vocês dão muita oportunidade. Eu falo por mim e falo pelos meus colegas que eu vejo, né? Muitos ali começaram como estagiários, hoje são líderes. É muito legal. A gente já até fez entrevistas com vários colaboradores da Bauer da R-Control e é muito legal ver, né, essa trajetória deles dentro da empresa, aquela paixão por fazer acontecer, né? Exato. A gente até fala muito disso. É um dos valores, né? E assim, complementando, eu gosto de uma frase que o Luiz fala, que é sobre a mente aberta, que ninguém é dono da verdade, né? Então, quando todo mundo está alinhado sobre isso, o restante flui, né? E complementando o que você falou, Bel, né, sobre sobre esse, né, de enriquecer, de trabalhar, o trabalho em conjunto, né? Eu costumo dizer pro pessoal que não basta só ter interesse, tem que ter comprometimento, né? Então, porque quando um dos valores nossos é atrelado diretamente ao cliente, o cliente não pode deixar de irrigar, não pode deixar de irrigar. Então, assim, nós temos que ter o comprometimento da mesma forma que ele tem de ter a água garantida ali na hora certa, no momento certo. Então, o comprometimento também faz com que essa galera, né, que esteja engajada, que esteja comprometida, consiga alcançar. Para mim é um prazer falar que um dos primeiros estagiários nossos hoje é gerente do time de desenvolvimento da Bauer Brasil. Legal, né? Então, assim, como assim várias outras pessoas, né? Tem várias pessoas que são hoje, né, cargos de liderança ali, né? Eu dei o exemplo aqui do gerente, na parte de desenvolvimento, mas vários cargos de liderança ali são pessoas que começaram com a gente como estagiário, porque carregaram nossos valores e entenderam que o comprometimento fazia parte do nosso dia a dia. E muita gente veio de Itajubá para São João junto Exato. com a R-Control, né? Isso é muito legal também. Exato. A empresa cresceu muito, conquistou muito, mas é legal ver que é uma empresa generosa em oportunidades, como a Bel está colocando, né? E é isso que faz crescer, né? Quando todo mundo cresce, o cliente está feliz, os colaboradores, não tem segredo. E só para aproveitar, eu sou um pouco mais velho que eles, você que está em casa, é comum isso, né? Esse mito, mas jovem administrando, como é que é, né? E hoje você tem grandes realidades como essa que a gente está vendo na Bauer, na R-Control, de jovens que administram muito bem, que têm muita maturidade, né? E conseguem se dar bem com todas as gerações, né? Então isso é uma mudança no mercado, isso era 10, 15 anos atrás, era impensado em empresas do tamanho da Bauer, né? E é muito legal a gente poder contar essa história e ver que está dando certo. Bel, a gente poderia ficar muito tempo aqui, mas nós temos outras oportunidades para depois trabalhar por assuntos mais segmentados. Mas obrigado, Elton, obrigado, Luiz. Aí foi muito legal esse bate-papo. Com certeza foi muito produtivo, né, Bel? Muito produtivo. Obrigada por estar aqui. Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez. Então é isso, acompanhe nosso Bauercast, um bate-papo produtivo. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com os amigos,
para que a gente possa conversar cada vez mais dessa cultura, desse mundo aí de inovação, desse nosso mundo verde. Vamos em frente aí, até a próxima. Até a próxima. Produtividade e inovação no agronegócio. Bauercast, um bate-papo produtivo.